Bolsonaro ele é 24? Ou seja, ele gosta de homens? E eu quero, já no início do vídeo, pedir desculpas pelo termo que eu utilizei. Não foi de um modo pejorativo ter falado 24. Na verdade, eu estou usando como sinônimo a palavra mais apropriada, que começa com G, ou qualquer outro tipo de sinônimo, a palavra que começa com G. E eu já peço desculpas por isso e também a compreensão de vocês, porque aqui na plataforma nós temos algumas restrições a termos que nós podemos usar, eles podem ser enquadrados em discurso de ódio, ainda mais em um conteúdo como esse que nós estamos falando sobre a preferência de uma pessoa. E aí o vídeo ele pode ser enquadrado em uma dessas restrições e todo o canal pode acabar sendo prejudicado por isso. Então eu peço a compreensão de vocês, essas são as regras do jogo, nós temos que nos adequar para produzirmos alguns conteúdos. Então eu já peço desculpas a vocês, não estou usando o termo 24 de modo pejorativo. Na verdade, como estou falando para vocês, é um cuidado que eu tenho que usar nas palavras para evitar restrições ao vídeo. Mas por que eu estou fazendo esse questionamento a respeito da preferência de Bolsonaro? Porque hoje nós ficamos sabendo que aquela mulher que foi detida no final de semana, ela foi detida por ter chamado o Bolsonaro de noivinha do Aristides. O que aconteceu? O Bolsonaro estava na Presidente Dutra, naquela rodovia, acenando para os populares. Passou uma mulher que supostamente havia xingado o Bolsonaro de de pai do Carluccio, ou do pai do Bananinha, né? Mas na verdade de filho, não sei da quanta, de filho do Eduardo. E aí o que aconteceu? Ela tinha sido presa, detida pela polícia rodoviária. Só que nós ficamos sabendo que na verdade ela chamou o Bolsonaro de noivinha do Aristides. E o Bolsonaro ouviu e mandou a polícia prendê-la. E vendo todo esse episódio do Bolsonaro no exército, eu lembrei do primeiro vídeo de membros que eu fiz aqui no canal. Que é justamente um vídeo que fala sobre o Bolsonaro e aquele artigo que ele escreveu para a revista Veja, O Salário Está Baixo, que acabou culminando com a Operação Beco Sem Saída e que o Bolsonaro foi preso. E eu me lembrei daquele artigo do Bolsonaro, até mesmo porque nós aqui no canal fizemos um livro. Foi publicado no ano passado, o E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. E o primeiro capítulo desse livro é o capítulo que eu falo sobre a vida do Bolsonaro, aspectos da vida do Bolsonaro, é o capítulo 1. A luz está um pouco aqui, mas aspectos da vida do Bolsonaro. E para escrever esse capítulo, eu pesquisei bastante a vida do Bolsonaro, lá em Eldorado Paulista, em Glicério, e a parte do Bolsonaro no exército também. E tem algumas passagens do Bolsonaro no exército que me chamaram a atenção, eu não coloquei no livro porque eu achei que não seriam pertinentes, mas me lembrei agora dessa situação. E duas passagens me chamam a atenção. A primeira delas é justamente esse artigo. Porque nesse artigo, na revista Veja, o Bolsonaro ele fala que alguns cadetes, que alguns integrantes das Forças Armadas, eles haviam sido desligados no exército por mau comportamento, por consumo de drogas, ou seja, consumiram muito o Eduardo Bolsonaro, e também por serem 24. Mais uma vez, peço desculpas ao termo. Só que, na verdade, o Bolsonaro falou que apesar de existirem traços residuais de pessoas 24 no exército, de consumo de drogas e de preguiça, vagabundagem, algo assim do tipo, na verdade os cadetes eles estavam sendo demitidos, eles estavam pedindo para saírem do exército por conta do vencimento, que estava muito baixo. E aí o Bolsonaro, para protestar contra os seus superiores, ele fez a Operação Beco Sem Saída. Tinha até um croquis que ele ia explodir bombas na cidade do Rio de Janeiro, lá onde tem o Guandu, que tem o reservatório do Guandu, ele ia explodir bombas nos reservatórios de água do Rio de Janeiro para cortar a água da cidade, e aí o que iria acontecer, as pessoas não iriam tomar banho, iam ficar iguais a Vitube sem tomar banho por alguns dias. Toda essa história vazou para o exército, claro, ele vai contar para a revista, a mesma coisa você querer contar para o Léo Dias que a Bruna Marquezine voltou com o Neymar e falar para ele não contar. E aí o que aconteceu? Essa informação vazou e o Bolsonaro ele foi preso naquela época e acabou ficando 15 dias preso e depois passou por um julgamento. Esse julgamento do Bolsonaro foi um julgamento muito estranho, mas muito estranho mesmo, porque eles ficaram mais discutindo a revista Veja do que as provas, e ele tinha até um croquis, um esboço da operação onde que ele iria colocar as bombas junto com um colega dele. Mas foi um julgamento estranho, as provas eram consideráveis, só que ele foi absolvido do julgamento. Muitos dizem que o Bolsonaro foi expulso do exército. Não, ele não foi. Ele foi absolvido desse julgamento e aí ele pediu a aposentadoria, saiu como candidato a vereador e venceu. Mas nós já chegamos lá daqui a pouquinho. O Luiz McLaughlin,
que é um jornalista que infelizmente morreu recentemente, ele fez um livro contando a história do Bolsonaro, chama O Cabo e o Soldado, o Cadete e o General, o Cadete e o Presidente, algo assim. E ele conta o julgamento do Bolsonaro. O julgamento do Bolsonaro foi um julgamento estranho, pelo que eu estou dizendo agora para vocês, contando esses termos. Mas o Jarbas Passarinho, que era um militar, foi ministro da ditadura militar, depois foi ministro do Collor, falecido em 2016, disse que o Bolsonaro ele acabou sendo salvo no julgamento dele graças a um amigo militar dele de alta patente. E por isso que o Bolsonaro não foi expulso do exército. Ele sai, pede aposentadoria e depois ele começa a virar vereador. Ele vira vereador e entra na carreira política. E o que deu destaque a Bolsonaro foi justamente esse confronto com os superiores dele, pedindo melhores salários, melhores vencimentos para a tropa. Só que nessa entrevista do Jarbas Passarinho, que foi uma entrevista para o Globo, eu peguei essa reportagem no Globo, tá? Eu não coloquei no livro, mas é uma reportagem do Globo. Ele fala que o Bolsonaro é um ser completamente desprezível, uma reportagem de 2011, uma entrevista de 2011. Ele fala que o Bolsonaro é um ser completamente desprezível e ele cita que o Bolsonaro, ao invés de ir para o clube militar se divertir, ele ficava indo ao dormitório dos sargentos. Indo ao dormitório dos sargentos. E nesse momento que foi dito que ele ia ao dormitório dos sargentos, o Jarbas Passarinho ele deu uma risada. Deu um sorrisinho levemente irônico. Ou seja, o que um cadete ou alguém de uma patente inferior vai fazer no dormitório dos sargentos. Uma situação estranha. E depois ele ainda fala que o Bolsonaro foi salvo por um militar amigo dele. Ele coloca tudo na mesma frase, então ele levanta essa suspeita, levanta essa questão sobre a preferência do Bolsonaro. O Jarbas Passarinho já morreu em 2016, então não tem como nós conversarmos com ele, levantarmos essa questão, o que ele estava querendo dizer com isso. Não tem como saber. Mas fica essa situação estranha a respeito do Bolsonaro, porque ele sempre fica falando muito de casamento, né? Ele se coloca como sendo alguém muito machão, mas ele fala, não, tô casado com o Ciro Nogueira, só falta a gente dar beijo na boca. Ele gosta de fazer esse tipo de alusão, o que é estranho. E gosta de mostrar que ele é sempre viril, mas ele não anda com mulher nenhuma. Ele nunca tem mulheres perto dele, nunca. Tanto é que o Rodrigo Maia levantou essa questão a respeito da preferência do Bolsonaro recentemente. Logo depois, um dia, 2 dias depois do episódio que o Bolsonaro era chifrudo, que ele era corno, que foi falado que o Bolsonaro, que a esposa do Bolsonaro, Ana Cristina Vale, a segunda esposa do Bolsonaro, teve um caso com um bombeiro. Justamente nessa época. E agora toda essa história acaba voltando. Do Aristides. Aristides, ele era um instrutor de judô do Bolsonaro no exército. Nós não sabemos, eu não consegui encontrar informação se ele era um desses sargentos que o Bolsonaro ia ao dormitório ou se ele era um amigo do Bolsonaro que acabou livrando a barra dele lá depois do julgamento. Mas é algo estranho, né? Que toda essa história do passado do Bolsonaro no exército, essas questões mal resolvidas, acabem voltando justamente nesse momento. E é muito ruim para o Bolsonaro essa questão voltar agora. Porque vocês sabem que o Bolsonaro ele tem uma imagem perante os seus seguidores ou os seus discípulos, né, ou os seus súditos, porque o Bolsonaro ele representa uma religião, ele não representa um presidente, ele representa o bolsonarismo. E os bolsonaristas, eles acreditam que o Bolsonaro é alguém viril, é alguém forte, alguém macho, que vai justamente combater o sistema. Porque o sistema é ocupado pelo fracasso dessas pessoas. Porque os bolsonaristas, eles são fracassados, vocês sabem disso. São pessoas que tiveram insucesso na vida e acabaram tendo ressentimento por isso e não conseguiram superar esse ressentimento. Então eles acham que o sistema precisa ser destruído em uma vingança, em uma punição, e Bolsonaro, como sendo o machão, ele vai encarar o sistema de frente. Só que a imagem do Bolsonaro como alguém, 24, novamente perdoe a palavra, é alguém que parece que ele se submete ao outro. Ele está sendo subjugado por outro. Ou seja, ele se coloca de 4 perante o outro. E isso fere a imagem que o Bolsonaro precisa ter perante os seus apoiadores. É a mesma coisa do broxa. Quando fala que o Bolsonaro é broxa, significa que o Bolsonaro não tem virilidade. Quando fala que o Bolsonaro ele é corno, fala que o Bolsonaro ele é enganado, ele é um manso. E agora, quando fala que ele é justamente comível, pelo fato de ele falar que ele é incomível, ou seja, mostra que ele está submetido. São as 3 coisas que o Bolsonaro mais detesta que imputem a ele. Por isso que ele fala que ele é incomível, imorrível e imbrochável.
porque ele quer enfrentar o sistema. E nesse momento que a imagem de Bolsonaro acaba encontrando em xeque, ou seja, em colisão com a de Moro, justamente por essa parcela do eleitorado, é muito ruim que esse assunto volte agora ao Bolsonaro, porque isso pega no íntimo, no coração dos bolsonaristas. Mas que tudo isso é muito estranho, essa passagem meio sombria do Bolsonaro no exército, é muito misteriosa de fato e causa ainda muita especulação pelo próprio Bolsonaro com os comportamentos e atitudes dele. Eu encerro esse vídeo, se você quiser ver esse vídeo a respeito do passado do Bolsonaro no exército, clique no botão de seja membro. O vídeo degustação é justamente esse vídeo, e se você quiser ser membro do canal, você pode também ser membro. São 2 vídeos adicionais por semana por apenas R$ 1,99 por mês. O Twitter é @profileoficial e o Instagram é canal Profiléu.